Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Mais um encontro interessante para refletir sobre um tema do nosso dia a dia, considerando o foco que a doutrina espírita pode dispor sobre esses diversos temas da nossa atualidade, da nossa vida comum. E, mais uma vez, contando com os amigos José Carlos da Silva e Nilo Nogueira, para levar a cabo essa conversa, esse bate-papo. E vou passar agora aos amigos para que eles façam seus cumprimentos desse início de atividades. José Carlos da Silva, meu amigo, bom, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo tranquilo, Arlindo, Nilo, sempre um prazer estar participando, caminhando juntos, né, nessa conversa nesse diálogo que tanto nos esclarece, né, tanto nos alerta também para tantos valores importantes, né, para a condução da nossa vida, né? Enfim, que possamos todos aproveitar bastante, nós aqui e os companheiros que nos assistem nesse momento. É isso aí. Fala aí, Nilo, tudo bem? Tudo em paz? Olá, Arlindo, tudo bem? Olá, Zé Carlos, tudo bem? É um enorme prazer estar novamente aqui para esse programa, onde vamos debater esses assuntos tão importantes, né? E que, na verdade, é uma ocasião de um estudo especial para nós, né? Estudo feito a três, em que vamos abordar esses temas e a gente sempre aprende, a gente sempre dilata o entendimento sobre certos conceitos, né? A gente está aqui tentando abordar o tema e, ao mesmo tempo, aprendendo. Isso é muito bom. É isso aí. O interessante é que, até um pouquinho antes, eu conversava com o amigo Nilo, e a gente estava e ele nos lembrando, né, falando disso, que os temas que nós vamos trazendo aqui, as conversas que travamos, não têm a pretensão de serem verdades absolutas. Nós, espíritas, estudantes, embora ainda não temos nenhuma verdade pronta e estabelecida, nós vamos estudando, vamos descobrindo a cada dia. Os temas são trazidos para que nós também cresçamos no melhor entendimento desses temas que nós consideramos muito importantes para todos nós, né? Então, é trazer e colocar sob a luz da doutrina para que a gente tenha maior clareza na compreensão dele. E desse encontro, nós propusemos um tema que, a partir de duas perguntas, duas interrogações importantes. Para que servem os direitos humanos? E a segunda pergunta é: os direitos humanos são para defender bandidos? Essas duas questões se impõem porque hoje se fala muito disso, né? Direitos humanos parece que é uma coisa, que é uma excepcionalidade. E a gente queria saber, né, trazer para a gente ver se será que é uma excepcionalidade? Será que nós temos direitos humanos? Será que os direitos humanos são só para bandidos, como se tem dito tão corriqueiramente nos últimos tempos? Esse é o tema que vai nos mover aí. Não é isso, Nilo? Sem dúvida, Arlindo. É muito importante a gente poder trazer essa discussão, principalmente à luz da doutrina, porque a gente percebe que existem distorções ou entendimentos incorretos acerca desse tema. Então, esclarecer isso sempre é importante, maiormente nesse período que estamos vivendo, de muita violência, né, de muitas discussões estéreis, né? Eu acho isso fundamental a gente ter esse conceito muito bem compreendido. Isso aí. Fala, Zé. E essa palavrinha direitos, né? Todos nós queremos ter os nossos direitos, né, respeitados, enfim. E todos nós estamos sob sobre os direitos. É importante a gente entender que direitos são esses, aonde que eles realmente se aplicam, né? E a quem é que se destinam, porque existem situações e situações, né? Então, é isso que a gente vai tentar abordar e discutir um pouquinho aqui. É isso aí. Nós vamos começar, então, ou dar continuidade, melhor dizendo, trazendo uma informação muito importante para esse momento, né?
quando se fala de direitos humanos, nós temos que lembrar que isso também é uma conquista da humanidade. É uma conquista de duras penas. Você vê que esses direitos humanos foram proclamados numa Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1848, logo no pós-guerra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, que não foi pouca coisa, que não matou pouca gente, que foi um momento em que não foram poucos os desrespeitos aos direitos de cada um e de todos, né? Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada nesse 10 de dezembro de 48, ela completou 70 anos em dezembro de 2018. Logo, esse ano, ela completa 73 anos. Em dezembro, nós comemoraremos, no dia 10 de dezembro, os 73 anos da proclamação dos direitos universais do homem. Isso não é pouca coisa. E isso não é uma dádiva, esse trabalho de conquista. Isso são os fatos dolorosos que passamos durante aquele longo período que levaram a que se consagrasse esses direitos a todos os seres humanos viventes na Terra. Isso não é pouca coisa. A gente precisa rever, talvez, os equívocos que se tem praticado nesse sentido, porque se tem procurado relegar os direitos humanos a um nível de exceção, e não é isso. Direito humano é um direito garantido a todos por essa proclamação da Assembleia Geral da ONU de 48 e que está consagrada na Constituição Brasileira, e especialmente na Constituição Brasileira de 1888, que foi considerada a Constituição cidadã, a Constituição que mais olhou para o povo, para a população brasileira como um todo, e tem hoje um grupo de gente enlouquecida desconsiderando isso de alguma maneira, né? Então, é por isso que a gente está propondo a conversa de hoje nesses termos, né? E nós vamos usar como texto norteador, no primeiro momento, um texto que trata exatamente dessa pergunta. Os direitos humanos são para defender bandidos? Esse é um texto que foi produzido em 13 de fevereiro de 2020 por Ed Carlos Gomes dos Santos. E ele trata bem dessas questões. Nós vamos começar a ver trecho a trecho e vou passando para os companheiros para os nossos comentários. Então, ele vai começando dizendo assim: é muito comum ouvir por meio, principalmente da mídia sensacionalista, o conceito de que direitos humanos só defende bandidos. Esse tipo de perspectiva dos direitos humanos faz sentido para muita gente que acompanha os noticiários que divulgam essa ideia, que, a propósito, é totalmente equivocada. Mesmo assim, é um tema que causa engajamento das pessoas que concordam com essa ideia e que consomem esses conteúdos jornalísticos, gerando mais audiência e, consequentemente, mais faturamento para as empresas divulgadoras. Esse é um primeiro momento do Ed Carlos. Vocês têm alguma coisa a comentar, meus amigos? Zé Carlos, diga lá. Arlindo, veja bem, né? Essa questão, né, a questão dos direitos humanos, né, se é só para bandidos, e você já abriu a nossa conversa fazendo colocações tão importantes, né, sobre o que é os direitos humanos, né, direcionados a todos, enfim, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê é a dificuldade humana, né? As nossas ainda dificuldades em perceber em que, muitas das vezes, o erro do outro tem um histórico, e às vezes a gente não tem noção desse histórico, né? E muitas das vezes, se deixar simplesmente pela lei de Talião, né, que é a questão da punição, essa punição muitas das vezes vem de uma forma não bem modulada à situação que se aplica. Então, os direitos humanos, eles vêm, de uma certa forma, moderar isso. Não que
aqueles que erraram não tenham que tenham que responder, mas que tenham que responder de uma forma justa, né? Em que possam eles encontrar, inclusive, até uma oportunidade de remissão. Então, são coisas que a gente precisa observar. Muitas das vezes a gente é movido mais pelo sentimento de revolta até, diante de um fato que nos sensibiliza e a gente imediatamente julga e imediatamente pune. Essas discussões são importantes até para a gente rever os nossos próprios conceitos pessoais em relação ao direito do outro, né? Que a gente às vezes quer ter direito, mas nem sempre respeita o do outro no nosso dia a dia. Por aí. Fala, amigo. Num momento como esse que a gente está debatendo aqui, direitos humanos, se deve ser só para bandido, né? Ou para como vai ser aplicado. Então, há todo um debate em cima disso, o que não é, para quem não é. Esse texto vai tratar desse equívoco, ele começa dizendo que é uma ideia totalmente equivocada, né? Então, é um momento da gente poder fazer uma reflexão que eu acho muito importante. Se hoje nós estamos debatendo direitos humanos abertamente, falando sobre isso, questionando essas coisas todas, é porque vivemos há 73 anos, como o Arlindo falou, né, sob a proteção da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Essa liberdade é que propicia nós podermos debater isso. Se formos levar em conta a trajetória da humanidade, houve tempos em que o pessoal chegava, trucidava todo mundo, tomava as terras, roubava, pilhava aquela comunidade e ficava por isso mesmo. Acabou, eu vou roubar, vou pegar para mim, pego as mulheres, pego o ouro, pego a fortuna e pronto, meu reino vai ficando mais rico. E fica por isso mesmo, ficava por isso mesmo, né? O mais forte dominava, fazia o que queria e as regras eram as que ele impunha, né? Hoje, se nós podemos debater essas coisas, podemos reclamar sobre coisas erradas, é porque existe a liberdade proporcionada pelos direitos humanos. Então, é importante a gente entender isso. Porque é muito fácil, né? As pessoas inadvertidamente falam, reclamam e tal, mas não percebem isso. Isso fica meio, né? Se temos essa liberdade, é justamente por causa dos direitos humanos. É interessante isso. Eu estou aqui porque nós falamos de liberdade. Eu vou pegar um trecho da própria proclamação para você ver só. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim: todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção de espécie alguma, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza de origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou qualquer outra condição. Além disso, não será feita distinção alguma fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, seja esse independente ou sob tutela, não autônomo ou sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, você vê só, isso tem uma grandeza. Isso assim, não tem ninguém fora desse contexto. Ninguém está fora dessa capacidade de direito. Mas antes de passar a vocês, eu vou lá na nossa doutrina, né? A doutrina dos espíritos, que vai perguntar um pouco disso, ele vai falar um pouco disso, né? Ele diz lá no capítulo 10 das leis morais, na lei de liberdade, Kardec pergunta assim: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não. Porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Ele segue. A 826 ele pergunta: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar da liberdade absoluta? Aí a resposta é simples:
a do eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Mas ele fecha com 827, que é fundamental. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Resposta: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, olha só, esse direito é consagrado pela natureza e consolidado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, referendado ainda mais pelas constituições da maioria dos países signatários daquele organismo. Então, não há discussão sobre isso. Por que tem que entrar esse questionamento absurdo quando, inclusive, os espíritos superiores apontam na lei de liberdade que isso é um direito natural? Inclusive, num dos poucos momentos em que a humanidade se põe para e passo com a proposição espiritual. O homem tem direitos e são inalienáveis esses direitos. Inalienáveis. Então, é chocante, mas a gente precisa trazer isso até para que a gente observe como a doutrina dos espíritos está absolutamente em acordo com essas proposições que o homem vai conseguindo restabelecer à medida em que um certo grupo, pelo menos, avança e percebe com clareza que nós somos essa coletividade. Olha o que ele coloca aqui como resposta, os espíritos estão como resposta. Se houver 2 homens, pronto, já se estabeleceu claramente a necessidade de que esses direitos estejam consagrados. Fale, por favor, diga, Nilo. Sim, isso aí é interessante ver que já a doutrina espírita já falava desse direito como sendo algo natural, né? Porque se nós formos pensar, a humanidade surgiu no planeta, né? A vida surgiu no planeta, e todos que nascem aqui no planeta, a princípio, têm os mesmos direitos, não é isso? Todos dependem do planeta, todos vão viver, interagir na superfície desse planeta. Então, é preciso que se organize, né, que se respeitem certos princípios para que ocorra a convivência, né? Então, é da natureza a necessidade dos direitos, de se reconhecer os direitos, né? Vai, Zé. Inclusive, é justamente na construção e no desenvolvimento social em que essa convivência ela precisa ir se ajustando, né? Chega a ser infantil pensar que nós podemos conduzir a nossa existência isoladamente, né? A gente precisa desse convívio e, para tanto, tem que haver o reconhecimento dos nossos limites nas relações, seja ela que nível for, né? Quando ultrapassamos esses limites de alguma forma que comprometemos o bem-estar do outro, nós já estamos incorrendo em algum tipo de erro. Agora, isso aí é observável, né? A evolução da própria sociedade se estrutura estabelecendo normas de condutas para que elas sejam cumpridas, se estabelecem as leis, né? E essas leis nos norteiam para que nós possamos, de quando em vez, lembrar dos nossos limites e respeito do bem-estar comum de todos, né? Então, à medida que a gente vai entendendo isso, vai se educando nesse sentido, a gente vai exatamente ao encontro do cumprimento dos direitos humanos, que é para mim, é para vocês, é para todo mundo, né? É bem isso. Eu vou seguir um pouquinho mais com o Ed Carlos. Mas como que uma ideia tão absurda, que é essa posta aí desses direitos humanos para bandidos e coisas desse tipo, foi parar na boca do povo e tem respaldo da mídia sensacionalista? Somente a título de exemplo, lembremos da notícia de 2014, em que um adolescente foi espancado e preso nu a um poste no Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse adolescente era suspeito de praticar vários assaltos na região. No geral, a população indignada com tanta violência praticada contra o menor. Por outro lado, as comissões de direitos humanos de instituições como a Câmara dos Deputados e a OAB
anunciaram o repúdio à violência praticada contra aquele menor infrator. Essas manifestações das comissões certamente causaram indignação de grande parte da população. Houve inúmeros casos como esse de grande repercussão, os quais causaram um embate entre a opinião pública e as instituições defensoras dos direitos humanos. No meio desse embate, ouvimos frases como bandido bom é bandido morto, ou está com dó de bandido, então leva para casa. Quem nunca ouviu um jornalista gritar com expressa indignação: cadê os direitos humanos que não foi consolar a família da vítima? Eu queria que a gente trouxesse, a gente está trazendo isso também, mas eu queria aproveitar nesse bojo para lembrar de uma coisa que isso tem acontecido, sendo noticiado sempre. Ele se refere aqui a uma notícia de um fato de 2014, mas nós hoje podemos falar disso hoje, porque nós já saímos a essa altura em que esse programa vai ao ar, já saímos do período eleitoral de primeiro turno, as questões já estarão as mais prementes resolvidas, mas a gente precisa lembrar que nós temos visto políticos e políticas buscando o pleito eleitoral de 2 de outubro com campanhas estranhas, estapafúrdias, verdadeiramente enlouquecidas. Nós temos um caso específico de uma candidata a deputada federal, ou a senadora, se não me falha a memória, filha também de um político consagrado já pela mídia, pelas massas populares, que faz uma campanha sorridente e vibrante, propondo castração química, por exemplo, dos pedófilos e dos estupradores. E aí, é claro, seja de casa, vão dizer: mas vocês estão defendendo pedófilo e estuprador? De forma alguma. Longe de nós essa proposição, longe de nós. Nós não precisamos pensar nesse momento do país, nesse momento da humanidade, nesse momento de um país dito cristão, de um país que a gente supôs em algum momento que já tivesse compreendido essa mensagem de Jesus que chegou até aqui, que ver uma candidata ao Senado Federal sentada nesse bojo de pessoas dizendo que são famílias de bem, que são pessoas de bem, etc., etc., reunido com uma série de crianças, ensinando essas crianças ou provocando nessas crianças a ideia de que tudo que não for do meu agrado precisa ser eliminado, seja pela castração química, seja pela pena de morte. Nos parece um grande contrassenso, porque confronta-se no imediato com a tal Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque se fosse o filho da moça ou o pai da moça nessa condição e condenado a essa castração química, eu gostaria de saber se ela se posicionaria da mesma maneira, se teria coragem de fazer a mesma campanha com o mesmo ímpeto, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Eu queria que vocês comentassem se acharem interessante. Fala, Nilo. Bom, se me permite começar, esse tema ele é complicado, é complexo por si mesmo, né? Nós podemos começar abordando a seguinte situação. Num país como o nosso, a gente vê violências, às vezes, levadas ao extremo. Por outro lado, a gente vê também a omissão do Estado em coisas que lhe cabem, né, na sua atuação. Então, cria-se uma situação totalmente atípica ou típica, né, dos países ainda não desenvolvidos, né, onde essas coisas ficam mesmo fora de controle, tem essa confusão e tal. Mas vamos lá. É preciso que a gente comece a entender o seguinte: essa confusão que se faz de direito humano para bandido, né, o que acontece? É preciso diferenciar direitos humanos de justiça. É aí que está havendo a confusão. Não tem direitos humanos para as vítimas? Não, direitos humanos é algo acima de tudo, né? Depois dos direitos humanos, vêm as leis. As leis é para organizar a interação social entre as pessoas. Existem as leis vão dar conta do comportamento de cada um, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado.
Para quem age errado, existe a lei. Agora, nenhuma lei pode passar por cima e ignorar os direitos humanos. Tanto que essa punição que essa candidata está propondo, a castração química, eu não tenho certeza, mas me parece que ainda é algo questionável, né? Ainda se discute a validade disso, se isso afeta os direitos humanos ou não. Não sei se isso já foi resolvido, mas Até agora não, mas a alegação dela, inclusive, quando fez a campanha, era dizendo que outros países do mundo já fizeram, já adotaram. não, tem Baseado países que em têm quê, pena não de se morte, sabe. né? Existem países que têm pena de morte, então, e Exato. daí, né? A Então, alegação assim, a gente precisa fazer essa diferenciação, né? O que é direitos humanos, o que são direitos humanos, e o que é justiça. Para as pessoas que transgridem leis, existe a justiça, o Os mecanismos processo legais judicial. estão presentes, né? Mecanismos legais, você tem que ingressar pelos mecanismos legais, né? Direitos humanos é um princípio que rege isso tudo, tá? Não é bem isso, né? Então, acho que esse esclarecimento é básico, né? Aí para o entendimento desse problema. Fala, Zé. Fala, Zé. Estava observando a colocação de vocês, né? E o Nilo ele trouxe, e vocês trouxeram a questão até de soluções muito fáceis para tentar sanar alguns problemas ou erradicar um problema social. Só que muitas das vezes nessas soluções muito fáceis vem muita injustiça, né? Hoje em dia, até a própria pena de morte, nesses países em que estão estabelecidas, até de longa data, já se questiona muito, já há um movimento para se rever esse posicionamento. Porque é aquilo que eu falei no início, né? Isso nos remete muito à lei de Talião, ou seja, uma resposta rápida e fácil, né? Para solucionar um problema. Então, eu traria aí até uma outra questão que poderia lançar luz, e que é uma questão que pode se discutir também, que é o processo de educação, né? A educação da própria sociedade, né? A gente tem leis punitivas ainda, né? Dentro desse contexto, né? Parece que ainda está longe a visão e a ação de leis que tenham uma finalidade real de ser regenerativa, né? De resgate, né? Porque, às vezes, um ato falho, né? Que leva uma pessoa a tomar uma atitude difícil, em que ela vai ter que responder, independente de qualquer coisa, né? Mas, às vezes, é julgado de uma forma um pouco equivocada. Então, o Nilo falou, né, que direitos humanos estão acima de tudo. E é justamente sobre a tutela dos direitos humanos e que a justiça deve se conduzir, né? Porque, senão, nós vamos tentar trazer justiça com uma injustiça. Né? Exato. Isso. Agora, quando a gente coloca a questão que eu estava anteriormente falando, da omissão do Estado, não estava me referindo à segurança, não. Eu falo da omissão do Estado em levar cidadania para as pessoas, Isso aí. a toda a população. Educação, saúde, oportunidade de emprego, de trabalho, distribuição de renda, dignidade ao cidadão. E nós vivemos numa sociedade em que grande parte, eu não vou arriscar nem falar em percentuais, mas grande parte da nossa sociedade vive na clandestinidade, vive alheio, correndo por fora desse processo social, né? Ele não faz parte, ele não é atingido, não é envolvido pela cidadania, pelos acessos à educação, ao trabalho, à escola, à saúde, enfim, né? Então, essa omissão provoca situações, né? Como é que se diz? Extremas. E a gente convive com essa situação, né? Como se fosse algo muito normal. Pois é, né? Fazer o quê? Coitadas dessas pessoas e pronto, né? Naturaliza-se mesmo. Isso é tão sério, né? Que até a própria violência parece que em alguns momentos serve um caminho de
de normalização, né? Parece que é normal. Respostas violentas, justiça excessivamente violenta, né? E nesse bujão, às vezes, se alcança alguém que precisa realmente de ser coibido pela justiça, mas nisso, muitas das vezes, pessoas que necessariamente não têm nada a ver com uma determinada questão, às vezes essa pessoa é atingida ou é envolvida e às vezes ela não tem nada com isso. E essa questão, né, porque nós estamos falando de questões sociais também, extremamente importantes. O Nilo, quando fala da questão do próprio... me lembrou muito essa questão da participação do Estado quando se busca modificações profundas em determinados nichos sociais, como foi a tentativa, e numa época atrás, quando se tentou pacificar todas as comunidades, implantando lá aquele sistema de polícia pacificadora, que a proposta era excelente, mas faltou aí levar exatamente o que Nilo falou, levar a educação, levar a oportunidade de emprego, levar creches, então, ser uma ação verdadeiramente completa, né? Literalmente social. Porque nós temos, infelizmente, um equívoco, um crasso erro, que é supor que segurança pública é um problema de polícia, tão só e exclusivamente. Só há segurança pública quando o homem tem o que comer. Isso. Só há segurança pública quando o negro tem trabalho. Tem onde trabalhar e se sustentar, porque não se trata nem só do trabalho, é o trabalho que lhe garanta sobrevivência. Porque as pessoas estão supondo ou querendo fazer crer que o cara que vende bala na rua, ele está tendo um emprego. Não está. Ele não tem seguridade social, ele não tem nada. Ele não tem absolutamente nada. E nem dinheiro. E nem ele não é remunerado à altura das necessidades. Ele não tem nada. Ele não tem nada, porque ele não tem hospital para ter, ele não tem como ir ao hospital, ele não tem médico, ele não tem nada disso, porque ele não pode pagar plano de saúde. E ainda que pudesse, porque, veja bem, nós estamos vivendo uma ilusão, e a ilusão do capitalismo é muito grave nesse sentido, todos foram convencidos por uma campanha maciça e massiva, com todos os políticos presentes, com um grande número deles, até algumas portas de universidade se abriram nesse sentido, especialmente as particulares, as públicas nem tanto, para fazer essa falácia de uma modernidade absurda em que você precisa enxugar o Estado. Enxugar de quê? Porque o Estado não conseguiu ser enxuto, porque os caras continuam pegando todo o dinheiro do Estado para o bolso deles, fazendo qualquer coisa, até com o tal do orçamento público secreto. Mas precisava enxugar o Estado. Aí convence as pessoas que funcionalismo público não vale nada. E aí convence as pessoas que ela pagando um plano de saúde, ela terá saúde. Hoje, as pessoas ficam na fila sem estar lá na fila, porque elas ligam e dizem: olha, eu queria um atendimento urgente com o meu médico. Olha, só temos consulta daqui a 3 meses. Mas tu paga R$3.000 de plano, cara. Como é que é isso? Entende? Então, você está vendo como você está perdido, seus direitos humanos foram embora. Você não tem direito à saúde, sabe por quê? O cara te paga hoje, se ele te pagar R$5.000, tu gasta 4 de saúde e o resto de comida. Isso quem pode, porque senão, se não pagar aluguel, vai ficar na rua. Então, olha só, seus direitos humanos foram para a cucuia. Sabe por quê? Porque ensinaram a você a discutir os direitos humanos, dizendo que ele não vale nada. Sem isso, você vai continuar sempre numa situação muito difícil. Todos nós. Direitos humanos são garantias. Vamos voltar aqui ao texto só para a gente lembrar o que o Carlos nos lembra aqui. Entenda o que são os direitos humanos e para que servem os direitos humanos. É a junção de todos os atos, valores e normas que garantem uma vida digna a todas as pessoas humanas de qualquer parte do mundo. A tua vida hoje é digna com o seu salário de R$1.500 para pagar seu plano de saúde, o seu aluguel, levar o seu filho ao cinema ou coisa do tipo? Pensem nisso. Pensem nisso. É preciso abrir um pouco mais a nossa mente para perceber que os direitos humanos que um certo grupo tem convencido vocês todos
a combaterem, é contra você mesmo. Isso é uma opinião muito particular, eu não sei se os amigos concordam com isso, mas eu estou dizendo o que me vai ao coração diante do dia a dia. Olha para a vida, olha para o lado. Olha para o lado. Vê se os seus direitos humanos, na integralidade, estão garantidos. E para de questionar o direito humano, que é de todos nós. Eu não sei se me equivoco, meus jovens. Falem. Bom, se a gente for pensar bem, a nossa Constituição ela foi integralmente baseada na Declaração de Direitos Humanos, né? E o Estado, nossa, é o primeiro a não cumprir, a descumprir a Constituição na medida em que não dá assistência a uma parcela da sociedade. Está escrito lá que tem que dar escola, saúde, condições de vida, saneamento básico, né? De um modo de condições de vida, de um modo geral. E o nosso Estado é o primeiro a abandonar uma parcela dessa sociedade e não cumprir a Constituição, né? Aí vem, não, precisamos de polícia para dar jeito nesse negócio, num negócio que começa lá na omissão do Estado, né, que abandona as pessoas à sua própria sorte. Então, isso é realmente muito complexo. Agora, compreender essas coisas é um caminho, às vezes, um pouco longo, porque a gente está tão acostumado a engolir aquela pílula, né? Que, como você disse, né, tudo que é público é errado. Eu sou de um tempo em que, quando se falava que a coisa era pública, que era federal, aquilo era sério. Você Não, sabia que era o melhor. Você agora sabia que vai, era o melhor. porque funcionava, era tudo sério, não havia... Né, claro que corrupção sempre houve, mas era a níveis imperceptíveis, não era generalizado como está agora, né? E Então, descarado, né? é muito complexo. Até o Nilo falando essas coisas me remete, eu vivi muito isso, né? Escola pública, por exemplo, era de excelente nível. Os colégios particulares, a educação particular não tinha força. Você está inserido dentro de uma educação pública, você tinha hospitais públicos de referência. Minha mãe, há muitos anos, falava assim, olha, se acontecer qualquer coisa comigo na rua, um acidente, me leva para o hospital público, porque no hospital público, até por ser público, dava uma cancha, uma experiência, uma bagagem para os profissionais que lá atuavam, e lá tinham professores universitários que eram preceptores, né, com os residentes, enfim. Então, como o Nilo era muito sério, né? Infelizmente, acabaram distorcendo isso tudo a pretexto de benefícios que, às vezes, atende a pequenos grupos, né? Então, isso acaba ferindo os nossos direitos humanos, né? E aí vai de encontro aos direitos humanos. Ele diz uma coisa... Só para fechar isso que o Zé Carlos falou, que é importante, a gente vê esse movimento, né, Zé Carlos, assim... Vamos estragar a escola pública para abrir esse mercado para a escola privada, para os empresários da iniciativa privada. Vamos sucatear os hospitais públicos para o pessoal correr para os hospitais particulares, para os planos de saúde, para eles abrirem o mercado, tanto da educação quanto da saúde, para a iniciativa privada. Exato. Né? E, assim, o que é um patrimônio nosso que funcionava, né? Só não estudava em escola pública quem era jubilado, era uma vergonha. Era uma vergonha. Nossa, se foi jubilado, tinha que ir para um coleginho particular, o pessoal ficava envergonhado e tal. Então, assim, sempre foi de altíssimo nível de qualidade. A partir dos anos 80, mais ou menos, eu lembro as reformas do ensino, as reformas educacionais, começaram a sucatear o nosso ensino, e isso foi como... Dizia um político, não vou citar o nome aí, mas ele dizia que o problema da educação no Brasil não é crise, é de estratégia, foi feito pensado. A destruição do sistema de ensino. É estratégico. Não é crise, foi pensado. É uma política de Estado, ou uma política de governo. Sem falar que isso, né, a ignorância, né, limitar a capacidade de refletir, né, das pessoas se educarem, é interessante, né? Porque um povo educado, esclarecido, nossa, ele vai buscar os seus direitos, certamente vai cobrar de forma veemente por aquilo que é o certo. Pressiona.
Pressiona a máquina de Estado, né? E é triste, porque você falou, Nilo, da Constituição. Eu tive oportunidade de ver pela televisão uma pessoa de um determinado partido político, em plena rua, rasgou a Constituição. Eu tenho certeza, praticamente certeza, que essa pessoa não leu a Constituição, porque senão ela não faria isso. Não faria isso. É Muito pelo verdade. contrário, estaria lutando por ela. Enfim. Geralmente não sabe nem ler. Compreender, então, fica mais difícil ainda. Compreender, então, é mais difícil ainda. Mas nós vamos para Kardec, porque nas leis morais, no que trata da lei divina ou natural ainda, nós temos lá o bem e o mal. E a pergunta 629 pergunta assim: que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Bem de todos, viu, gente? Não é o bem de um grupinho particular, dessa ou daquela onda. É bem de todos. Porque, então, observa a lei de Deus. Mas Kardec segue. Como se pode distinguir o bem do mal? Será que dá para distinguir? Porque todo mundo que faz o mal também diz que está fazendo bem. Mas ele pergunta isso porque a gente tem essa tentativa de escapar por alguma tangente. Como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar, ou seja, estar conforme, estar de acordo, estar conforme à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E a resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Eu acho que basta, né? Mas vamos pegar a 632, que ele pergunta ainda: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? E a resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume a isso. Assim, não vos enganareis. Olha bem que resposta é essa, hein? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Para cada um dos que são contra a proposição indiscutível dos direitos humanos, se fosse você, você se decretaria a pena de morte? Você aceitaria com tranquilidade, diante da sua lógica, ser pura e simplesmente castrado quimicamente? Cortada a sua mão, coisa que o valha? Porque quem propõe violências deve acreditar que ela também deve valer para si. Porque uma coisa é pregar para o outro. E o que está proposto aqui por Jesus é que vede o que você deseja para você, o que você gostaria para você. É o mesmo? Ou você gostaria que tivesse um processo reeducativo, que o reinserisse socialmente e o transformasse, aí sim, de verdade, num homem de bem? Fala, Zé. É isso aí, tá. Isso traz uma outra questão, né? É nós sermos honestos conosco mesmo, né? É nós reconhecermos que tudo a gente vai precisar responder diante de atos, tudo tem consequência, pensamentos, sentimentos, ações, né? E traz uma repercussão no meio. Quando a gente entender isso, né, a gente vai modular melhor as nossas ações. E, às vezes, experiências vividas é que nos garante a capacidade de compreender, né? Porque quando Arlindo fala isso, né, Arlindo, quando colocou esses exemplos, quer dizer,
você está colocando, né? Se aquela pessoa experienciasse esta situação, será que ela teria o mesmo pensamento se fosse em relação ao que ela tem de uma pessoa que ela não conhece, que não sabe do histórico da vida, enfim. E de maneira nenhuma isso quer dizer que a lei não deva ser cumprida. Agora, sob a tutela dos direitos humanos, que é o direito que todos nós temos, né? E olha, isso, as pessoas esquecem que isso não não é uma discussão só de um núcleo social ou de nós aqui à nossa volta, ou simplesmente em função desse artigo, né? Internacionalmente, existem os tribunais internacionais que também julgam, né, os erros e dentre eles, o que hoje em dia a gente mais ouve falar é se acusar as ações que vão contra os direitos humanos. Né? A gente vê isso direto. Né? E já se fala em punir aqueles que são responsáveis por infringir os direitos humanos vão ter que responder por isso diante desses tribunais. Então, não importa se é aqui no nosso núcleo social ou se é no mundo. Quer dizer, então os direitos humanos estão presentes em tudo. Questionar se deve haver ou não direito humano para A, B ou C, quer dizer, porque está até no texto aqui, não sei se vai dar tempo da gente chegar lá, mas eu já vou colocando. Pode ir. Você achar que você pode estender os direitos humanos para um grupo e suprimir para outros, por que não dá os direitos humanos só para os bons, né, como está colocado aqui no texto, e deixa os bandidos, os maus, de fora dos direitos humanos? Tá ok, tá bom, mas aí você vai perguntar assim, quem é que vai julgar quem é bom e quem é mal para estar fora ou dentro dos direitos humanos? Quem vai julgar isso? Né? Seria inevitável estar submetido a algum critério que pode ser pessoal. Né? Como foi, por exemplo, pode ser um nazista que vai chegar e dizer que os judeus não prestam, eles têm que estar fora dos direitos humanos. E aí? Para os nazistas isso faz todo sentido. Exato. Então, o que acontece? Sem os direitos humanos, cai-se na possibilidade de haver injustiça. Isso. Os direitos humanos são uma garantia de que haja justiça. Por quê? Nenhum ato arbitrário, violento, desmedido, sem que passe por uma avaliação da judicial, legal, pode ser perpetrado sobre ninguém. Então, isso garante que justiça seja feita, para que as leis se apliquem. Então, essa discussão de que direitos humanos é para bandido, não, direitos humanos é para todo mundo. As leis também são para todo mundo. Agora, no momento em que alguém comete algum erro, a lei vai lá e vai agir para punir essa pessoa. Né? Não se trata de ter direitos humanos para A, B ou C. Direitos humanos todos têm. Inclusive, os bandidos têm direito a ser tratados segundo a lei. Existem as leis para punir o bandido, para punir quem está errado. Então, aplique-se às leis. Né? Então, isso é muito sério. A gente precisa ampliar o entendimento sobre isso. Porque, senão, a gente cai na barbárie. Cada um vai achar que, eu acho que um ladrão tem que ser morto. Não basta ser morto, ele tem que ser cortado todo, sei lá o quê, colocar cada um vai ter uma ideia de justiça. E aí? E de alguma sorte, se esse tipo de pensamento está vigindo hoje em algumas cabeças equivocadas, elas são seletivas nesse processo, muito seletivas. Porque, por exemplo, nós temos um ex-governador do Estado preso, condenado N vezes por ter burlado toda a estrutura. Se nós pudéssemos, isso é muito subjetivo, mas olha quantos malefícios ele causou a quantas pessoas, a quantas crianças que deixaram de comer, de ir à escola, a quantas histórias, a quantos professores que não puderam se formar melhor, quantos professores que não puderam se capacitar, quanta gente perdeu o emprego e não tem trabalho hoje, está jogado nas ruas por conta desse número imenso de crimes cometidos por morreu nos hospitais. Exato, que governou o Estado brasileiro, um Estado brasileiro. E veja bem, ninguém pediu a pena de morte para ele.
Aliás, se defende para ele os direitos humanos, mas não para os outros presos que estão lá. Ele continua comendo queijo brie, ele continua tendo TV a cabo, toda a falácia, tem cela separada, ele não está junto com a galera que está lá. Aquela galera não tem direito a direito. Então, como é que é seletivo isso, né? É seletivo isso, que até quando eles querem fazer essa história, é seletivo. Aí, para esse grupo, assim, mas se fosse Preto Arlindo, aí não tinha jeito. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo com as cabeças desses cristãos, desses que arrotam tanto cristianismo todo o tempo nas mídias, nos textos, nas oratórias, nas pregações. Falam não sei de qual evangelho, não sei de que Sabe Jesus. o que é isso? Olha, as pessoas que nasceram e foram criadas sob a proteção dos direitos humanos, parece muito claro, fica muito fácil para ele viver assim e achar que isso é óbvio, que é natural, né? Então, assim, houve época em que não havia isso. Cada governo achava de botar suas leis e pronto. Até hoje, a gente vê no Oriente Médio, tem alguns países lá que decapitam pessoas, coloca o cara de joelho lá, vem com aquele facão, aquela cimitarra do tamanho não sei do quê, e corta o pescoço do cara. Então, assim, existe isso lá, não sei se é o Talibã, não sei onde é isso, mas existe, e hoje em dia se praticam certos atos bárbaros, né? Claro que são grupos minoritários, escondidos, isso não é na grande mídia, isso não é à vista de ninguém, mas isso ainda existe. Agora, se não houvessem os direitos humanos, isso estaria mais generalizado. Cada país fazendo as suas leis de acordo ao seu bel prazer, né? Como já foi um dia. Eu diria... Fala, Zé. Fala. Desculpa, Arlindo. E é justamente isso que acaba, são os direitos humanos que acabam, de uma certa forma, também modulando um pouco a forma de se implementar a justiça. Porque todo mundo quer justiça para si, né? Para si, né? Para o outro, nem sempre. Eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo dentro do sistema penitenciário. E é um ambiente realmente diferente, é um ambiente diferente. Agora, você vê pessoas lá que estão cumprindo realmente, todos ali estão cumprindo porque erraram. Mas necessariamente não quer dizer que todos estão no mesmo nível, que são iguais. Né? Quer dizer, alguns vão precisar realmente ficar em reclusão, talvez por muito tempo. E outros cometeram equívocos. E a gente, ouvindo as histórias e vendo, quer dizer, se a nossa justiça for só punitiva, a gente está tirando a oportunidade dessas pessoas de se reabilitar, de se ressocializarem. Né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é preconceituosa. Né? E é graças aos direitos humanos que nichos, né, grupos que sofrem preconceitos, hoje estão podendo falar, se colocar e gritar pelos seus direitos. Né? Caso se assim não fosse, nossa... Embora ainda muita coisa, né, nas sombras continue acontecendo. Mas se não fosse, né, o reconhecimento dessas pessoas enquanto seres humanos de ter os seus direitos, nossa. Né, então, você tem o pessoal LGBT, você tem o idoso, né? Você tem o idoso, você tem o deficiente físico, né? A mulher. Hoje em dia, a mulher. Portador de necessidades especiais, que é o termo mais adequado agora, né? A população negra, né? A população indígena. Então, nós, enquanto sociedade, ainda temos muita dificuldade de lidar com as diferenças. Consequentemente, temos as nossas preferências. Né? Quer dizer, a gente quer dar... E não conseguimos perceber que, enquanto essas diferenças permanecerem desrespeitadas, nós, como sociedade, perdemos muito. Sim. A gente não cresce. Quando a gente aprender que estar aberto às diferenças é enriquecedor para nós mesmos, enquanto pessoa, ser humano, nossa, quando a gente perceber isso, essa sociedade ela muda. Eu vou fazer o seguinte, amigos, nós temos pouco tempo, mas eu vou pegar esse trechinho ainda do
do Carlos, que ele é importante para a gente não deixar na audição dos companheiros de casa. Parece óbvia a afirmação constitucional de que todos têm o direito de ir e vir. A nossa Constituição trata esse direito como um direito fundamental. Os direitos fundamentais são frutos de lutas e conquistas históricas. Isso é muito grave, porque as pessoas sempre acham que isso é um favor. E não é. Não é, nunca foi. Isso é luta, isso é fruto de muita luta e de conquistas históricas, como ele afirma. Se foi preciso colocar a nossa liberdade de locomoção na lei, é porque a humanidade já passou por momentos em que nem todos tinham esse direito. Isso vale para todos os outros direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que abraçou muito bem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu consigo falar o que eu penso nas redes sociais, se eu posso escolher onde morar, estudar, viajar, o que comer, qual religião pertencer, se eu tenho o direito de ter bens móveis e imóveis, além de outros direitos, é porque tenho os direitos humanos a meu favor, ou seja, direitos humanos é muito bom. O melhor, é extremamente importante para a dignidade humana. Por isso que é tão chocante quando a gente ouve falar dessas bobagens que a gente tem ouvido ultimamente, é lembrar que isso é para todos nós. Isso nos garante a todos nós. Todos nós. As pessoas não têm ideia do que é de verdade um regime de exceção. As pessoas não têm ideia, embora vejam na televisão, quando dizem a cidade tal, lá no céu, na Europa, está com toque de recolher. Você não sabe o que é isso, você não tem ideia do que é isso. Arlindo, No toque de recolher, às 20 horas da noite, às 20 horas, se você for encontrado na rua pelo militar, ele tem o direito de matar você. Ele não vai perguntar onde você vai, não. Ele mata você com todo o direito por causa do estado de exceção em que se encontra. É absurdo ficar falando dessas bobagens. É absurdo demais. Isso é tão certo que você está falando. Inclusive, eu estava exatamente pensando nisso, né? Equivocadamente, algumas pessoas acham que isso seria uma solução, né? E elas bradam isso. Só que essa solução que ela gostaria que tivesse implementada não vai permitir que ela brade quando ela, por algum motivo, se sentir contrariada por um regime que ela mesma incentivou a ser implementado. Então, ela vai perder o direito dela mesma ir contra aquilo que ela agora percebe que não é o melhor. Isso é muito sério. E as pessoas, infelizmente, às vezes não percebem. É muito sério, né? A pessoa, na hora que for privada dos direitos humanos e que ela sentir que alguma injustiça a atingiu, que algum abuso, ela está sofrendo algum tipo de abuso por parte de algum setor, de alguém, e ela for procurar a quem ela possa recorrer e não achar, e não tiver, vai ficar por isso mesmo, aí ela vai entender o que ela perdeu. Está pensando que vai para a rede social dizer que, olha, eu não É, gostei. vai para a polícia reclamar, vai buscar ajuda, vai buscar apoio. Como assim, se não há mais direitos humanos, né? Baseado em que você está pedindo isso? É complicado Aí, mesmo, é muito difícil, ela muito vai, difícil. ela vai descobrir que o único direito que ela vai ter é de não ter mais direito a nada, infelizmente. É claro que nós estamos torcendo por um mundo cada vez melhor. Nós temos lidado com esses temas para sacudir um pouco vocês de casa, porque, olha, isso não é brincadeira. Esse direito de que se fala, ele é absolutamente fundamental e imprescindível para a nossa permanência como seres humanos. Isso é uma questão de mantermos-nos como o que somos, seres humanos, dotados de racionalidade, de amor, de capacidade de reflexão, de entendimento, de inteligência, de sensibilidade. Não dá para jogar isso pela janela. Não é possível jogar isso pela janela. Meus amigos, nós chegamos ao fim e eu vou passar a vocês para as últimas considerações e já as suas despedidas. Vai lá, Zé. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, né? Contigo, Arlindo, com o Nilo, sempre muito bom. Eu queria aqui lembrar Jesus.
né? Os ensinamentos de Jesus. Jesus esteve junto a pessoas de todas as classes e níveis sociais de sua época. Em todas elas, a sua postura era única, de levar o amor, o esclarecimento, enfim. Então, se nós somos ou nos consideramos cristãos, nós devemos ter sempre o pensamento, primeiro, de compreensão, empatia, de amor, né? Porque nós trazemos isso em nós, né? É importante que nós desenvolvamos isso cada vez mais se queremos ter uma sociedade melhor. Anelo. É, é, é importante a gente poder comentar aqui um tema como esse, que é tão significativo, é tão grave, e a maneira como a coisa vem sendo sorrateiramente deturpada, como algo muito óbvio, né? Então, quer dizer que direitos humanos é só para bandido? Vamos acabar, então, com os direitos humanos? Uma coisa tão grave, passada assim como uma bobaginha, podemos escolher. Isso é muito grave. Esse movimento que a gente está percebendo, essa infiltração de raciocínios e pensamentos que trazem uma desinformação, uma deturpação de coisas muito sérias, muito básicas, constituintes da nossa sociedade, do mundo, né? E a gente precisa estar atento, realmente, porque distraidamente as coisas vão sendo passadas, como disse alguém lá aquele dia, né? Enquanto isso, a boiada vai passando na porteira. Enquanto estão todos distraídos, a gente vai passando a boiada. E é isso. E existe aí um movimento nesse sentido, de ir perdendo tudo que foi conquistado até aqui por interesses de alguns grupos, né? Então, eu acho importante a gente poder se reunir aqui para debater isso, né? E se ainda precisamos tanto de tantas leis e tantos códigos e tantas coisas, porque ainda não aprendemos a viver a moral cristã, os ensinamentos que Jesus nos deixou, como o Zé Carlos também colocou, né? O dia que trouxermos isso mais vivo no nosso coração e nas nossas atitudes, as leis serão detalhes, serão coisas mais de senso prático, de organização prática das coisas, né? E poderemos viver em harmonia, né? Viver em paz uns com os outros, né? No respeito, na consideração, na paz, uns com os outros. Mas é isso, muito obrigado por mais essa oportunidade, Arlindo, Zé Carlos, e até uma próxima. Beleza. Eu que agradeço muito a vocês mais uma vez, e para seguir aí o que o Zé já colocou inicialmente, né? Lembrar, você veja, Jesus conviveu com toda a diversidade, mas toda. Tinha os que o odiavam, queriam matá-lo, cuspiam na cara, tudo isso. E ele ficou tranquilamente, porque estava bem situado e tinha clareza de uma coisa fundamental. Eu preciso respeitar o outro. Quando eu respeito o outro, é porque eu me respeito. Aí eu quero, para mim, esse respeito, eu preciso respeitar o outro. Ele conviveu com toda a diversidade, não apontou o dedo para ninguém, não mandou matar ninguém, inclusive se deixou matar, olha só. E a gente aqui, com muito menos, está propondo a execução sumária de pessoas, de partidos, disso, daquilo. É uma coisa absolutamente fora da lógica da proposição do Evangelho de Jesus, aquele de Jesus, não é de vocês, que vocês inventaram depois, não. Do Evangelho do Cristo, isso é uma outra história, diferente, muito diferente disso. O dele tem a ver com a plenitude desses direitos humanos, sem os quais nós não seríamos nós, hoje aqui. Então, pensemos nisso. Retomem o Evangelho de Jesus. Retomem o Evangelho, não o Evangelho do seu pastor, não, do seu diretor do centro espírita, seja lá de onde for. Retome o Evangelho de Jesus. Retomemos o Evangelho de Jesus, na sua essência, naquilo que ele nos propõe de melhor para o nosso crescimento, e façamos ao outro da mesma maneira que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Eu tenho certeza, eu não acredito que algum dos senhores ou senhoras de casa tenham como certo e absoluto que o melhor é matar o outro sempre que eu me aborreço, porque ninguém gosta de ser morto. Você quer que eu vá e matar alguém? Pelo amor de Deus, isso não faz sentido.
não com aquilo que chamamos e reconhecemos como seres humanos, dotados de razão. Nem os grupos animais fazem isso, salvo em momentos muito extremos de disputas localizadas. Nós, humanos, racionais, querendo jogar fora um direito fundamental, básico para a vida, elementar para a nossa existência. É por demais absurdo ao nosso entendimento. Mas nós vamos pedir a Deus que possa auxiliar esse nosso grupo humano tão grande na atualidade, com tantas coisas belíssimas de avanço, de compreensão, e tem jogado fora de forma tão tosca, tão tosco, jogar fora um valor que é um valor humano, que é o que nos faz ser reconhecidos como tais. É por demais chocante. Enfim, que Deus nos ampare, que Jesus nos ampare nessa caminhada e que possa aclarar as mentes, já que já passamos desse período eleitoral, né? Então vamos agora já vendo os resultados das nossas ações e atitudes, vamos ver onde é que a gente vai chegar com o amor, com os direitos humanos consagrados a cada dia por cada um de nós, nos nossos núcleos de vivência, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo espírita, na nossa igreja, na nossa sinagoga, seja onde for, que possa continuar valendo nos nossos corações esses direitos humanos, que devem ser sagrados para todos nós. Né? Muita paz. Muito obrigado, Nilo e José Carlos, pela companhia de vocês em mais esse encontro. Graças a Deus.